Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se de uma distância como de um arremesso de pedra. Ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou como ainda mais fervor, e sua angústia era tanto que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levante-se e orem para que não cedam à tentação. Amém? Este é um momento que Jesus, ele se separa para ter um momento dele com Deus. A palavra vai dizer que isso era um costume dele. E a gente vai entender nesse momento que Jesus tirou um momento para se separar. E a gente vai ver um pouquinho na trajetória dele, que nesse momento, quando ele se separou para orar, ele tirou um momento com Deus, e você vai perceber que ele, nessa passagem de Lucas, ele não conta o que ele estava vivendo, o que ele estava sentindo. No livro de Lucas. Ele não conta a agonia dele, a tristeza. Ele só pede para eles orarem, para que eles não caíssem em tentação. Nessa passagem. E ele vai orar a Deus. E como você vai olhar para isso, é um momento que ele fala assim: Senhor, eu estou muito agoniado, muito angustiado. E a gente vai entender assim, Jesus tirou um momento para dizer para Deus, para ficar sozinho. Ele tinha discípulos e discípulos. Eles tinham discípulos que andavam com ele a todo tempo, mas a Bíblia vai dizer que eles tinham muito mais do que os discípulos que são separados, que conta toda a história. E aí, desses discípulos, ele tira 3 discípulos e leva com ele. Mas mesmo quando ele vai orar, ele se afasta ainda um pouco mais dele e pede para eles continuarem orando. Porque era o momento dele com Deus. Era um momento que ele ia se fazer como nós. Mas Lucas vai apontar Jesus como um homem. Pessoal que está estudando, Jesus é como um homem perfeito. Então, o homem perfeito não vai transparecer a angústia dele, a agonia dele, a tristeza para qualquer pessoa. Porque ele, para outra pessoa, ele é um homem perfeito. Apesar de estar ali com ele os discípulos que eram mais chegados. E ele vai se despedir diante de Deus, transparecendo a agonia dele, a angústia dele. É o momento que ele está separado. Jesus se separou para viver um processo, para viver um propósito. Você vai ver que ele viveu toda a sua trajetória, começou o seu ministério, ele começou o ministério, separou os discípulos e teve um momento que ele se separou. E aí, se você se perguntar, você é separada? Jesus separou um momento com Deus. Separou os seus discípulos para andar com ele. Andou com ele, foi ensinado por ele. Ele levou ele aonde eles queriam estar, onde eles poderiam estar, deveriam estar. E quando eles estavam preparados, ele falou: vai e façam obras como eu fiz. Eles foram, fizeram a obra, voltaram. Continuaram sendo ensinados. Teve a ceia com o Pai. Depois da ceia com o Pai,
ele se separa para falar com Deus. Você é separada? Você é uma pessoa separada? Se você olhar para a sua trajetória com Deus, com Jesus, você pode olhar assim: eu sou um discípulo separado. Eu sou um discípulo que separa o meu momento com Deus. Eu sou um discípulo que decidi seguir a Ele, ser separado por Ele. Porque vai ter um momento que você vai entender que discípulo separado, ele não é aquele discípulo que vai estar no meio da multidão esperando milagre, esperando a boa vontade, assim, tudo que ele pode te entregar. Ele é um discípulo separado. É um discípulo que foi separado para andar com Jesus, para ir e fazer obras como Ele fez. Separado. Você é um discípulo separado? Você é um discípulo que separa o momento que você vai falar assim: não, eu sou um discípulo separado. E eu sou um discípulo separado, que estou com outros discípulos, mas tem um momento que eu estou separado, que é só eu e ele. É só eu e ele, eu e minha agonia, minha tristeza, minha angústia, minhas alegrias, meus propósitos, tudo aquilo que ele tem depositado em mim, tudo aquilo que ele espera de mim. Porque nesse momento Jesus está sendo como eu e você e fala assim: Jesus, Deus, eu estou aqui, agoniado, angustiado, mas eu estou aqui vivendo o teu propósito. Afasta de mim esse cálice, mas independente da minha vontade, daquilo que eu vou viver, da dor que eu vou viver, com uma angústia a ponto de sair gota de sangue, eu estou aqui diante de você, me entregando, dizendo as minhas limitações, as minhas fraquezas como um homem, e dizendo para você: mas já seja feita a tua vontade. Um homem que nasceu de uma virgem, separado, cresceu, começou a viver um ministério, escolheu discípulos para vir com ele, andar com ele, e teve um momento que mesmo assim ele se separou. Você entende o que é ser um discípulo separado? Você não entende o que é simplesmente não ser mais um na multidão que está esperando o milagre dele? Tudo aquilo que ele pode depositar na gente? O amor incondicional dele, os milagres dele. Se a gente for olhar para a história de Maria, ela foi agraciada. E aí a gente vai entender que ela serviu a ele. Mas naquele momento, ele se serviu dela. Entende você? Você olhar assim para uma pessoa e você entender que ele pode usar uma pessoa em todos os aspectos. Porque ele usou o corpo dela. O seu corpo pode ser usado por Jesus. O seu corpo, o templo do Espírito Santo, porque ele vai dizer assim: eu vi graça em você. Para Jesus olhar para você e ver graça, o que você teria que ser? Um discípulo separado, para olhar para você e ver graça a ponto de se servir de você. Porque às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não vai entender, não esperava, mas ele decidiu de se servir de você. Aí você vai perguntar: por quê? Eu não estou entendendo. Porque hoje ele precisa ser servido e se fazer servido pelos discípulos dele, a ponto dele ter uma mulher que vai gerar pessoas que vão permanecer no Evangelho, permanecer dizendo quem ele é, uma pessoa que vai viver o Evangelho com toda a profundidade, não alguma coisa qualquer, não. Você ser uma pessoa que está trazendo alguém que vai continuar a perpetuar a palavra dele através da sua vida. Você é essa pessoa separada? Que vai olhar para ele assim: faça de mim o que você quiser. Da minha vida, dos meus atos, do meu corpo. Eu decidi ser um discípulo que você vai encontrar graça em mim. E aí a gente vai entender que nessa passagem ele vai contar suas agonias, suas tristezas, mas nos outros evangelhos não está escrito assim.
Se você parar para ler em Mateus, essa passagem, ele relata a tristeza dele, a angústia para os seus discípulos. Mas Mateus vai apontar Jesus como o quê? Como rei. E ele está dizendo para mim e para você assim nessa noite, até os reis desse mundo também têm fragilidade. Porque eu e você somos frágeis. Porque perfeito é só Ele. Mas nós somos discípulos separados, mas que podemos ser frágeis. Mesmo tirando um tempo que é só eu e dele, como de costume, a gente entende que nos nossos devocionais a gente tira um momento entre eu e ele. Mas também podemos ser frágeis. Nós também podemos passar nossa angústia. Marcos vai apontar Jesus como servo. Um servo fiel também pode transparecer as suas angústias, as suas limitações, as suas fragilidades. Você não vai deixar de ser quem você é, porque você está transparecendo a sua fragilidade, a sua angústia. Imagina aquele que veio para salvar eu e você, demonstrar a fragilidade dele para os discípulos. Aquele que andou com ele, viu os milagres que ele fez, viu as curas que ele fez, viu ele transformar pão, fez tudo, alimentou todos que andavam atrás dele. Curou, fez cego enxergar. E ele está falando para esses discípulos mais chegados. Olha, nesse momento, eu estou tão angustiado que eu preciso ficar um momento sozinho, eu preciso orar. Eu preciso transparecer minha fragilidade para aquele que vai me dar toda a força que eu preciso. Aquele que vai transformar a minha fragilidade em força. Aquele que vai transformar o meu choro em fortaleza. Porque a gente vai olhar para as dificuldades, para as tristezas, e a gente vai se prostrar diante dela. Mas o Senhor nos ensina nesta noite que nossas fragilidades, as nossas dores, as nossas angústias, nós decretamos e nós derramamos naquele que pode todas as coisas e transformar todas as coisas. Porque é Ele que pode todas as coisas diante de nós, em nós e através de nós. Oh, Ele está dizendo para você, olha, pode ser que você não está entendendo isso que você está vivendo. Pode ser que você se sinta frágil, não veja saída, mas eu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que demonstrei minha fragilidade para os meus discípulos, estou demonstrando para você nesta noite. Ei, você pode ser frágil, mas eu, o grande eu sou, vou te sustentar, vou te fazer mais forte do que você imagina ser, vou te fazer aquele que precisa ser em mim. Ele vai dizer para você nesta noite, olha, a sua fragilidade em mim é força, a sua angústia em mim é alegria, a sua angústia em mim é fortaleza. Você vai passar por coisas que ninguém vai entender, mas em mim as pessoas não vão entender quem você é. Hoje uma pessoa virou para mim e falou assim, Michele, você é acelerada? Sim, sou. Quem me conhece de verdade sabe. Mas só aqueles que me conhecem de verdade. Só aquele que te conhece de verdade vai poder transformar a sua fragilidade em força. Só aqueles discípulos que entendem quem Ele é, que vai poder dar a mão para você, caminhar com você e falar assim, não, essa sua fragilidade pode ser uma fortaleza tão grande. Não olha para ela não, porque aquele que nos faz fortaleza está contigo, o Espírito Santo anda contigo, Ele habita em você. Porque você decidiu ser um discípulo separado. Você é um discípulo escolhido. Ele te escolheu no ventre da tua mãe. Ele te fez sacerdote da sua casa. Ele te fez pastor de ovelhas. Ele te faz líder. É Ele. Porque de nós não somos nada. É sobre Ele.
Tem glória aí nessa criança? Mas em Lucas vai apontar Jesus como um homem perfeito. Então, nessa passagem, você não vai ver ele dizendo para os seus discípulos a angústia dele, a tristeza dele. E sempre haverá momentos que você vai precisar se separar com ele. Haverá momentos que você vai precisar se reconstruir nele. Olha para ele todo dia e fala: vamos começar o dia hoje? Eu sou separada tua. Os discípulos faziam o que Jesus mandava fazer. Eles viviam com ele, andavam com ele, faziam o que ele falava. Em todas as coisas que você vai viver, você pergunta para ele assim: o que eu faço, Jesus? Se eu estiver atrasada, eu não conseguir pegar um ônibus, eu vou reclamar e vou perguntar a Jesus: por que eu perdi esse ônibus? Por favor, imerecido. Porque na vida daqueles que regem segundo a palavra do Senhor, nada é por acaso. Tudo é propósito. Eu entendo que tudo que acontece na minha vida é propósito de Deus. E a cada momento que passa, os propósitos se renovam. Ciclos se renovam. Você vai ver que depois, quando Jesus foi à cruz, os discípulos ficou dispersos. Uns ficaram esperando ele no túmulo, outros se reuniram, outros foram para o caminho de Emaús. Ficaram atordoados, porque não tinha para quem olhar. Não tinha a quem seguir. Mesmo ele tendo ensinado e falado para eles tudo o que eles tinham que fazer e o que eles fariam depois que ele passasse pela cruz. Eles ficaram atordoados. Porque aquele que pisou no Santo dos Santos não reconhece em outro lugar. Não consegue estar em outro lugar. Porque quando sai desse lugar, sai da direção dele, sai do convívio dele, se perde. Completamente. Porque você não vai conseguir sentir aquela presença ardendo dentro de você. Você não vai conseguir ouvir aquela voz dele falando para você aquilo que você precisa viver, aquilo que você vai viver. As suas orações não encontram mais o choro dele, não encontram mais as mãos dele secando os seus choros. No dia a dia você não encontra sendo abraçado por ele, cuidado por ele. Você está perdido. E às vezes você está na casa do Senhor, está perdido. Porque aquele que te fortalece, você não tem procurado um momento para se separar com ele. A ponto que ele ande com você dia após dia, hora por hora, minutos por minutos. A ponto que ele vai andar com você e vai falar assim. Você vai olhar para uma pessoa. Eu gosto muito de ouvir a Camila Barros, né? Cara, quando ela fala daquelas senhoras antigas que passavam pela rua e eu olhava para você e falava, Deus que te digo, e começa a falar. Hoje, raramente você encontra isso. É porque você não pode fazer isso? Você pode, você pode, você pode, você pode. Mas o quanto você se separa, o quanto você se entrega, é o nível do que ele entrega para você. É o nível que ele faz você manifestar a glória dele. É o nível que você vai viver coisas inexplicáveis para ele. Inexplicáveis por ele. Mas é porque eu e você não, é porque é o propósito dele. É porque a vida dele em nós, mais dele, menos de nós. E onde que você vai encontrar isso? Se Jesus, sendo Deus,
se fez carne, passou por tudo isso, fez tudo o que a gente pode encontrar na Bíblia, ele teve um momento separado para orar. E ele fala para os seus discípulos: ore para você não ser tentado. Ele já tinha ensinado os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Mas nesse momento eles ensinam uma entrega diferente. Algo que eles fossem fazer para que eles não fossem tentados. Porque quando ele fosse para a cruz e aí eles ficassem atordoados, eles iam saber o que fazer. Eles não iam ser tentados a abrir mão dele e viver outras coisas. E o que é a oração? Se você fosse dizer para mim hoje o que é oração? O que é oração, Suzana? Conversar com Deus. Que oração, Mel? Oração é um momento de intimidade. É um momento de ser revestido. Um momento de ser consolado. Um momento de ser restabelecido. É o momento de você se derramar nele e ele se derramar em você. Porque o que você entrega para ele, ele retorna em você aquilo que você precisa ser nele. O Aurélio vai dizer que oração é uma súplica, um pedido, algo em torno de um verbo. Para a gente é o verbo vivo. E cada um vai fazer desse momento de oração um momento. E a cada dia vai ser um momento. Um dia vai ser simplesmente para você dizer quem ele é. Um dia vai ser simplesmente para você clamar por aquilo que você precisa ser. Quem já viveu um momento de angústia e de dor, a ponto de ter que clamar todo dia, até que essa angústia passasse? A oração de Jesus é diferente, né? Porque não foram vários dias. Mas ele é ele. Mas vai ter pessoas que vão orar 1, 2, 3 vezes, ou então vai orar só 1 hora, meia hora e vai passar. Mas a questão é, não dá para se derramar nele, ser derramado algo nele sem oração, sem intimidade, sem encontrar com ele, sem estar com ele, sem se separar nele, sem ser um discípulo separado por ele. Há um momento que você precisa viver a oração. Há um momento que você precisa ser a oração de alguém. Há um momento que você precisa se encher mais dele. Esse silêncio é engraçado, né? Vai ser legal, Vitor, quando tu chegar aqui, esse silêncio. Oração. E você vai ver que Jesus, ele se prostrou. Quando alguém se prostra, quando alguém se entrega, você não tem reservas. Você está dizendo assim, eu estou aqui me entregando de uma forma que ninguém vai conseguir chegar perto dessa entrega. Ninguém vai conseguir alcançar essa minha entrega para você. Não é um momento qualquer, não é um momento que você vai falar e ao mesmo tempo você está ali olhando o telefone. Não é um momento que você está ali, mas está falando com alguém. Não é um momento que você está... Daqui a pouco eu volto, Jesus. Não. É um momento que você, sem reservas, entre você e ele, que você vai ser você que ninguém conhece. Que você vai ser alguém que ninguém vai reconhecer. Porque tem coisas que só ele conhece.
nem nós mesmos conhecemos. Tem coisas que você não falaria para ninguém. E tem coisas que você, para viver, só vai falar, encontrar nele. Só vai poder falar para ele. O que você está procurando ser? Como você tem procurado vencer as suas tentações? Para ser um homem ou uma mulher a ponto de ser um discípulo separado. O que você tem feito para se fortalecer a ponto de ser uma mulher, um homem, um discípulo separado? O que é que você tem feito para encontrar essa plenitude nele? Como tem sido a sua oração com ele? Como tem sido o seu momento com ele? A gente corre tanto, faz tanto, tanta coisa. O vizinho grita, o outro passa, o carro de som passa, o cachorro late. Vai para um passeio, tu acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, sai correndo. Mas o seu momento com ele seria nessa intensidade que você corre durante o dia, no seu trabalho, para atender as pessoas, para atender o olhar das pessoas, porque às vezes a gente vive para atender o olhar das pessoas, não o olhar de Deus. Mas é a realidade da nossa vida, do nosso mundo. Ai, será que essa roupa está bonita? Será que eu vou chegar lá, vou? Será que a pessoa vai me olhar e vai... Será que eu vou falar a palavra certa? Mas você perguntou para ele, será que quando eu parar na frente do espelho, assim, hoje eu vou te adorar, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou malhar, eu estou sendo a discípula que você quer que eu seja? As minhas palavras, a minha intensidade tem sido aquilo que você quer? Você vai olhar para ele hoje de manhã e você falou para ele assim, Jesus, hoje eu vou ser tão intensa com você, a ponto que tudo que eu falo as pessoas te enxerguem. Eu vou ser tão intensa em você que ninguém vai me reconhecer. As pessoas vão conviver com você e você vai falar alguma coisa do que você já viveu e ela vai assim, não acredito. Né, Lorane? Eu não acredito que você... Não é? Eu não nasci crente. É Jesus, graças a Deus, me transformou. Quando você separa um momento para falar com ele, fala assim, não, hoje eu vou para o GC, mas eu preciso encontrar alguém hoje, Jesus, para que ela possa receber o que eu vivo lá. Porque as coisas começam a ser normais, né? Ah, hoje eu vou para o GC. Ah, hoje eu vou para o culto. Não é normal não, gente. Nada na nossa vida é normal. Jesus, hoje eu vou para a sua casa. Ah, mas se você falar de uma forma diferente comigo hoje, hoje eu quero te sentir de uma forma tão intensa naquele lugar. Jesus, derrama um unção que vai ministrar lá na frente. Derrama uma presença, fala comigo de uma forma diferente. Como é que tem sido o seu momento separado com Ele? Porque normalmente quando você chega no culto, você senta e você quer receber. Mas aquilo que você falou com Ele no secreto aponta o que você chegou aqui caracterizando para receber? A sua entrega na adoração, a sua entrega para receber a palavra dEle, é a mesma entrega que você já saiu de casa. Hoje eu vou para a tua casa. E hoje eu vou sentir de uma forma diferente. Sabe aquele dom que eu ainda não tenho? Sabe, eu não falo em línguas ainda, Jesus. Eu ainda não tenho visão. Eu ainda não falo com teu nome com eloquência. Jesus, é hoje. É hoje que você vai derramar em mim algo diferente. É hoje. O que eu estou precisando para fazer? O que eu estou precisando viver em ti que eu ainda não vivi, que eu não consegui encontrar esse nível? O que eu estou vivendo em você que está faltando? Que está faltando eu me encontrar em você para chegar nesse nível? O que está faltando nesse momento de oração?
nesse momento de entrega, todos os dias. Porque os discípulos andavam com Jesus todos os dias. Durante o ministério dele, depois, porque ele falou assim: eis que deixo convosco o Espírito Santo. E depois a gente vê lindamente, em Atos, um avivamento. Aquele Pedro que negou ele, avivando milhões de pessoas. Mas é um discípulo que caiu, que negou, que se arrependeu, porque ninguém faz tamanha obra sem se arrepender do pecado, sem se entregar completamente. E aí fala assim: ei, agora verdadeiramente eu sou o Pedro, aquele que me ensinou, aquele que vive o ensinamento tanto, que tem tantas pessoas quanto ele ministrou, no tempo que eu andava com ele lado a lado, face a face. O seu tempo separado está apontando para isso? Que a gente, às vezes, olha e chega, nossa, aquela pessoa ali, se ela se entregar um pouquinho mais à oração dela, vai fazer um mover de uma forma. Se aquela pessoa ali ler um pouquinho mais a Bíblia, estudar um pouquinho mais a história, a palavra dela vai impactar tanto, que tantas pessoas vão querer conhecer esse Jesus, tantas pessoas vão querer ser transformadas por aquilo que está falando, porque toda vez que a gente lê a palavra, ela se renova, porque o Espírito Santo habita em nós, ela lê conosco. Então a gente, quando olha a palavra, ele vai renovar de uma forma diferente, contar os segredos dele de uma forma diferente, que ninguém vai ter falado. Quem é o discípulo que quer viver essa intensidade? Quem é o discípulo que quer viver essa intensidade? Senhor, derrama intensidade no teu povo nesta noite. Derrama dons, Senhor, que as pessoas nunca viram nesse bairro, nesse município, no Brasil. Oh, Jesus, nas nações, teremos pessoas neste mundo dizendo: há um discípulo que é tão separado a ponto de fazer milagres como eu fiz. Há discípulos de Emmanuel que viverá a palavra de uma forma tão intensa que nunca viram neste mundo. Ei, derrama sobre ele dons. Ei, derrama sobre eles talentos. Derrama nessa noite, Jesus. Oh, dons de trás, dons. Batiza no Espírito Santo nesta noite. Oh, quem não falar em línguas, fale em línguas. Ei, mas é a sua entrega, é a sua oração, o seu joelho, é o seu prostrar. Oh, renova palavras nesta noite, Jesus. Renova, Jesus, uma presença inabalável nesta noite. Renova só esta noite. Oh, Jesus. Renova de uma forma, oh Jesus, que vai ter briga para falar assim: não, dessa vez é a minha casa que vai ser um GC. Vai ter uma fila enorme dizendo assim: ai, levanta-se líderes, porque a minha casa precisa ser uma casa que carrega a arca. Oh, eu preciso ser um líder. Sabe por que eu preciso ser um líder? Porque eu preciso ser aquele que vai fazer assim: lá vai aquele que, se você chegar perto dele, você não vai conseguir viver sem Jesus. Ei, vai ser aquele líder que vai falar assim: meu Deus, tudo que ela fala, ela vem falar dele. Oh, se eu olhar para ele, eu não consigo olhar para ele e não encontrar ele. A gente está mudando de nível, você pode perceber isso? A gente está mudando de nível. Ah, não é porque a gente é melhor, não, é porque ele está te querendo mais de você. Mais de você a ponto de ser menos de você e mais dele. Porque Jesus vai dizer assim: você não entende que o maior quem serve, eu estou no meio de vocês servindo. Eu estou no meio de vocês servindo, meus discípulos. Há um momento de entender que há um momento, é um tempo de se separar mais.
de se entregar mais para tudo aquilo que está te parando de fazer meio tempo sair de você, de ser alguém inconformado com a mesmice. Nossa, de novo isso? Não, de novo isso porque você não está orando o suficiente. De novo isso porque você não está se juntando com um ou dois, três, que a presença dele se faz reunir naquele lugar. Porque quando eu chego no GC, ele já tem que estar. Mas quando eu chego no GC, a minha oração com a outra oração, o Espírito Santo que transborda em mim, transbordando com o outro, acende um pavio que fumega. Porque a presença fica maior por causa do nível da sua e da minha entrega. Seja separado. Jesus está chamando nesta noite aqueles que decidiram serem separados por Ele, para Ele, em todas as coisas, em todos os momentos, em todos os dias. Separado. Separado para Ele, por Ele. Eu queria orar com você. A gente vai entrar no momento da ceia. Obrigada, Jesus, por separar esse momento nesta noite para nós. Obrigada, Jesus, porque hoje eu tenho o privilégio de ministrar a sua ceia. Obrigada, Jesus, porque tu separou uma noite para a gente apontar e trazer a lembrança da ceia do Senhor. Renovar, Jesus, a nossa aliança contigo. Renovar, Senhor,